Olha, a medida provisória que pretende compensar a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras, que é o IOF, deve elevar a arrecadação federal em mais de 10 bilhões de reais neste ano. Contudo, confederações da indústria, comércio e agricultura se opõem à medida, tendo inclusive divulgado uma nota contrária na noite de ontem. Então, para entender as implicações dessa MP no bolso do contribuinte, a gente conversa agora com o Thiago Holanda, ele que é economista e conselheiro do Corecon. Bom dia para você, Thiago, seja bem-vindo. Bom dia, Thiago, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. Acho que a grande preocupação do contribuinte, né? Como é que isso afeta o nosso bolso, de que forma a gente vai sentir isso, Thiago? Hoje nós percebemos que existe uma necessidade do governo de aumentar a arrecadação para cobrir os gastos públicos, né, que são crescentes, que são muito elevados. Existe toda uma discussão em torno disso, né, de que o governo poderia tentar gastar menos para não precisar aumentar tanto a arrecadação. Existe toda uma discussão em torno disso. E essa elevação do IOF, a gente tem que deixar bem claro, né, que vai atingir não apenas os grandes agentes econômicos, como, por exemplo, as grandes empresas, mas vai atingir também a população como um todo. Primeiramente porque quando você aumenta o custo de produção dos produtos, né, quando você atinge as empresas, muitas das vezes esse aumento do custo das empresas é repassado para o consumidor. E, além disso, o IOF, muitas vezes, é um imposto que está no nosso orçamento, como cidadãos, né? Nós, pequenos agentes econômicos, nós também pagamos IOF. Vou dar aqui um exemplo, né, que está se tornando cada vez mais rotineiro. Toda vez que você faz uma compra de natureza internacional, você paga um IOF em cima disso. E você sabe, né, nós todos sabemos, que esse tipo de compra está cada vez mais recorrente para o cidadão comum. Então, quando ele compra ali, quando ele faz a assinatura de um site online, por exemplo, que o pagamento é feito em dólar, esse IOF, ele vai atingir aquele cidadão também. Então, infelizmente, né, esse aumento, esse ajuste nesse imposto arrecadatório vai atingir não somente os grandes agentes econômicos, empresas, mas também os cidadãos como um todo. E isso a gente vê como algo que não é tão interessante para o momento, já que o brasileiro já enfrenta outros problemas, como, por exemplo, a alta da inflação, que está sendo bem... está corroendo o orçamento da população. É verdade. Eu estava vendo, assim, por exemplo, as propostas que foram apresentadas, inclusive algum recuo do governo diante dos protestos acontecidos. Mesmo assim, com esse novo modelo, ainda há uma insatisfação por parte da Confederação, é? Exatamente, né? Existe porque o IOF, ele incide de forma primária, né, nas operações financeiras. Então, aquele dinheiro ali, aquele capital financeiro que as empresas mantêm em caixa, ele vai sofrer uma oneração maior, né? Mesmo com as medidas compensatórias, isso ainda é uma realidade, né? Isso ainda é realidade. E está gerando um certo, digamos assim, um burburinho, né? Como se fala no mercado, né? De agentes econômicos insatisfeitos com esse contexto. Você acredita, Tiago, que o governo ainda possa recuar mais ainda diante dessa situação? É uma verdadeira pressão que está havendo? Isso aí é algo incerto, né? A resposta do governo a gente vai ter que observar ao longo dos próximos dias, né? É difícil dizer. Não houve um recuo em relação aos aumentos arrecadatórios já realizados até então. Então, a maior probabilidade é que o governo insista nesse ajuste. Até porque, como eu disse anteriormente, né, o orçamento federal, né, está muito elevado. Hoje, o governo aumentou muito seus gastos, né, por diversos motivos. Eu não vou entrar aqui no mérito. Então, se essas medidas arrecadatórias não forem levadas adiante, o rombo nos cofres públicos, né, a dívida pública vai acabar aumentando consideravelmente, e eu não acredito que seja isso que o governo queira. Situação delicada, portanto, é onde a história do cobertor, né? Ele está precisando arrecadar dinheiro, necessariamente, está indo buscar através do aumento dos impostos, mas tem os compromissos sociais de programas que estão aí. Ou faz uma coisa ou faz outra. Como, dá para pensar, Tiago, por exemplo, no meio termo, dá?
A economia, né, como você bem ilustrou, ela é um cobertor, né? Você cobre a cabeça e muitas vezes descobre os pés, e o contrário também é verdadeiro. O interessante, né, é necessário, o governo precisa financiar suas despesas, né? A arrecadação é algo fundamental, uma atividade primária do governo, porém tem que se ter uma noção de até onde se pode ir para não penalizar muito a economia. A partir do momento que você ultrapassa certos limites, né, aquilo se torna mais um ônus tão pesado que a economia começa a ser prejudicada e os agentes econômicos começam a se sentirem sufocados, né? Então, o governo tem que tentar encontrar esse equilíbrio. Deve ser uma ação prioritária do governo começar a listar algumas das gorduras no orçamento. Em que sentido, né? Não os programas sociais, obviamente, mas o que é que tem no orçamento que pode ser alvo de corte sem prejudicar a população ao longo dos próximos meses? Para que na próxima vez que se torne necessário, não aumentar os gastos, mas cortar essa gordura. Isso também é importante e até o presente momento a gente não está vendo o governo fazer isso. Tiago, você no estudo que faz, nas observações que faz, por exemplo, com relação aos supérfluos, tem onde o governo realmente cortar nos supérfluos, na sua própria carne e evitar os aumentos dos impostos para transferir essa responsabilidade, hein? Eu acredito que existe, né? O orçamento federal ele é muito amplo, o governo, o Estado brasileiro, ele está presente em diversas áreas, né? Então, fazendo ali um levantamento racional, cuidadoso, sempre a gente consegue encontrar onde a gente possa cortar. Vamos fazer aqui uma analogia com o nosso orçamento pessoal, né? Nós como pessoas físicas. Se nós estivermos ali no momento de aperto financeiro, e a gente sentar, pensar, for racional, né? For ali um pouquinho mais, digamos assim, frio, calculista, né? A gente sempre encontra algo que a gente pode ali cortar, que de fato não é fundamental e essencial para a nossa vida. E para o Estado, o governo federal, a realidade também se replica, né? Se o Estado for ali um pouco mais calculista, sempre a gente encontra onde a gente pode cortar ali uma gordurinha para tentar, na próxima oportunidade, não aumentar a receita e tentar não penalizar tanto a população com um novo aumento de impostos. Então, por exemplo, tem muitas estatais, tem muitos programas que não são tão essenciais para o Estado, e que a gente sempre consegue fazer ali uma redução nas despesas. Pois não. Está aí, portanto, pelo menos um indicativo, né? No lugar de impostos, evidentemente, cortar na própria carne, né? Necessário. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Tiago Holanda, conselheiro do Corecon, e aguardar essa expectativa com relação à decisão governamental que veio finalmente, hein, Tiago? É isso aí. Muito obrigado, Obrigada, bom dia Thiago. a todos.